E aí, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como trabalhar com o for e o for each. E para isso é interessante que tenham assistido o vídeo em que falo sobre como usar os arrays, pois vamos trabalhar com os arrays nessas estruturas de repetição, ou como é mais conhecido como loopings, certo? Então eu vou começar aqui falando sobre o for. O for ele é um looping, uma estrutura de repetição que é definido da seguinte forma. Ele é uma função chamada for, e dentro dela a gente tem a separação de três partes, que são separadas por esse ponto e vírgula. A primeira parte é a declaração da variável de interação, ou seja, a variável que vai ser alterada ao longo de cada looping, e eu vou começar aqui declarando ela como zero, ou seja, o meu looping vai começar no valor zero, e depois disso, no segundo bloco aqui no do meio, é a condição. Enquanto ela for verdadeira, esse looping vai continuar acontecendo. Então, é muito importante que vocês tomem um pouco de cuidado nessa parte aqui, porque se você fizer uma condição que seja verdadeira sempre, a gente pode ter o looping infinito. E ele vai em algum momento usar toda a memória do computador e em algum momento vai travar a aplicação. Então assim, essa condição aqui que eu tenho que fazer uma verificação, ela tem que ser verdadeira para ele continuar rodando. Então eu vou colocar aqui que se ela for menor que 5, ele vai ser verdadeiro e vai continuar rodando. O terceiro bloco aqui do for, ele serve para você poder indicar se ele vai decrementar ou se ele vai incrementar. No meu caso aqui eu vou colocar para incrementar, então eu vou colocar o i++. O i++ é a mesma coisa que o i igual a i mais i, mais 1, aliás. Ou seja, isso aqui tudo vai estar falando que toda vez que ele incrementar, ele vai estar adicionando 1. E eu posso trocar isso tudo aqui simplesmente pelo i++, certo? Quase todos os loops que vocês forem ver usando o for vai ter uma estrutura dessas, né? E aqui no PHP é bem comum, apesar que no PHP a gente tem o for each, que eu vou entrar em seguida. Então assim, se eu quero, por exemplo, exibir um valor de 1 até 5, vou dumpar aqui essa variável, e aqui tá, do 1 até o 4, são 5 números, né? Se eu quisesse, aliás, eu tinha falado do 1 até o 5, né? Se fosse do 1 até o 5, eu teria que fazer, aumentar aqui pro 1, para ele começar no 1, ó. Certo? Começou no 1, mas ele parou no 4. Por que ele parou no 4? Porque o i, ele começa valendo 1, aí ele vai falar assim, 1 é menor que 5? Sim, aí ele entra, ele vai passar aqui no bloco, né? Ele vai executar tudo que está aqui dentro do bloco. Aí na outra interação, ele já vai estar adicionando mais 1, por causa desse terceiro bloco. Então na segunda interação, esse cara aqui entra em ação. Ele entra em ação logo em seguida aqui da finalização do bloco. Então, se 1 valia 1, passou pelo dump aqui, e quando ele for entrar na segunda rodada ali, ele passa a valer 2. Então o i valendo 2, ele vai fazer a verificação de novo. 2 é menor que 5? Sim, entra de novo. Aí ele passa a valer 3. 3 é menor que 5? Sim, entra aqui de novo. E aí quando a gente chega na quarta vez aqui, ele vai falar que 4. 4 é menor que 5? Sim, ele entra. E quando chega no 5, vai chegar no próxima interação depois do 4, esse cara aqui vai estar valendo 5. Né? Ele vai incrementar aqui mais 1 e vai passar a valer 5. Ele vai falar assim, 5 é menor que 5? Aí ele vai falar, não, não é. Isso aqui vai retornar um false. Isso aqui retornando false, ele não entra na função. Então novamente, né? Se eu quisesse estar mostrando do 1 até o 5 aqui, eu teria que adicionar o quê? Eu teria que ou deixar o 6 aqui para ele falar assim,
5 é menor que 6? Sim, ele entra. E na próxima ele vai falar, 6 é menor que 6? Não. Então isso aqui está certo, mas o ideal seria adicionar um igual aqui. Esse igual aqui, que ele quer dizer? Quer dizer que a verificação passa a ser, em vez de ser o i é menor que 5, ele passa a ser o i é menor ou igual a 5. Sendo assim, ele vai passar a exibir o 5 aqui, porque ele é igual, né? Então, o 6 não entraria nessa condição, o 6 em diante. Então, a partir do momento que ele encontra uma alteração aqui onde ele passa a ser false, ele já sai dessa estrutura de repetição. E aí, usando aquele exemplo que eu tinha dado dos carros no outro vídeo onde eu falo sobre os arrays, eu vou criar aqui um array novamente de carros onde eu quero listar eles. Então, vou colocar aqui Fusca, Gol, vou colocar aqui Fiesta, Focus, certo? Se eu quisesse exibir os valores desses caras aqui, eu vou colocar um var dump que é antes do for, só para mostrar o que tem nele. Então tá certo. Então ele veio um array, e essa é uma dica que eu dei no vídeo dos arrays. Se você tem dúvida de como tá chamando algum elemento daqui de dentro, dá um var dump no array para você poder ver como estão os índices deles. Então no caso aqui, ó, o 0 é o Fusca, o 1 é o Gol, o 2 é o Fiesta e o 3 é o Focus, certo? Então assim, como eu passaria a exibir esses caras aqui? Se eu colocar no var dump aqui direto, vou até remover o meu... vou deixar aqui mesmo. Se eu colocar um var dump direto aqui do array, ele vai simplesmente imprimir esse array aqui em cada vez que ele tentar iterar, que é exatamente isso que eu fiz aqui, certo? Isso aqui não é o resultado que eu quero mostrar um de cada vez, né? O que eu teria que fazer aqui? Eu teria que pegar o carros, pegar a quantidade total desse carro para poder criar esse tipo de condição aqui, né? Ou seja, eu tenho que falar que ele vai começar, por exemplo, aqui ó, no 0, que ele vai começar no 0 e ele vai terminar no 3, né? Ou seja, eu teria que colocar aqui que o i seria o 0 e que aqui teria que ir até o 3, certo? Então vamos ver se ele... Vou voltar aqui com o i por enquanto. Então, ó, 0, 1, 2, 3, tá? Exatamente igual aos índices, né? Então, o que está acontecendo? O i, ele tem agora os valores exatos dos índices que eu tenho dessa lista. Então eu vou pegar esse cara aqui e vou reservar. Vou criar uma variável aqui, ó, chamada índice, sei lá. Ou index, né? Vou colocar index. Ele vai passar a ser o index, certo? Então, quem que é o meu index? Só para mostrar aqui, é exatamente esse cara aqui. Então, cada dump desse aqui, ó, é uma interação que ele deu. Então, no primeiro ele valeu 0, depois 1, depois 2, depois 3. E assim como eu falei no vídeo dos arrays, se eu chamar aqui então, colocar aqui ó, carro igual a carros, e eu passo esse índice dentro, o index, certo? Então se eu passar a fazer isso, ó, lá em cada iteração ele chamou exatamente o nome do carro, certo? Fusca, Gol, Fiesta, Focus. Então, qual que é a vantagem disso? Isso aqui me poupa o trabalho, se eu tivesse que fazer manualmente, de ter que fazer exatamente isso. Ó. Carros 0, carros 1, carros 2, carros 3. Em vez de eu ter que escrever um por um aqui, eu já consigo deixar isso aqui sendo chamado por meio do for. Porém, o que acontece? Agora que isso está funcionando, vamos supor que eu queira adicionar o Corsa aqui para a lista, certo?
Se eu adicionar o Corsa aqui, ele entrou ele está no array, né? Mas ele não veio para cá. Por quê? Porque aqui eu estou limitando ele para trazer do 0 até o 3. E para eu não ter que ficar trazendo isso, ter que mudar aqui toda vez de acordo com o tanto de elementos que eu tenho nesse array, eu posso fazer o seguinte: eu posso criar uma variável aqui chamada total carros, por exemplo, e chamar aquela função count, passando o array carros como parâmetro. Isso aqui eu expliquei no vídeo do array, inclusive, também, como, para que serve, né? Mas só para salientar, ele é só uma função onde você passa um array como parâmetro e ele retorna a quantidade de elementos que tem dentro dele. Então, se eu sei que isso aqui vai trazer 1, 2, 3, 4, 5, basta eu fazer o seguinte: se eu colocar 5 aqui, aliás, o total carros, que eu sei que ele está valendo 5, para isso eu vou até dar um var dump aqui para a gente confirmar. Olha lá, 5. Então, aliás, vou aumentar um pouco a tela aqui, às vezes está meio ruim, né? Então, se esse cara aqui está valendo 5, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que tirar um dele. Vocês concordam comigo? Ele faz isso porque o array ele sempre começa no 0 e o total itens não, né? O total itens vai falar exatamente quantos itens tem. Ele não liga pro tanto pros índices do array. Então eu vou fazer o seguinte: eu coloco aqui, ó, total carros recebe total carros menos 1, certo? Ou total carros menos menos, para remover 1, que foi exatamente isso que eu tinha explicado no começo desse vídeo aqui, só que na operação inversa, né? Que eu estava aumentando um valor e aqui eu estou diminuindo. Mas eu vou deixar, nesse caso aqui, eu vou deixar esse cara aqui, para ficar mais fácil de entender. Então, ó, agora que ele passou a valer 4, eu tenho o valor correto aqui de qual que teria que ser o limite do meu for. Então, fazendo isso aqui, o Corsa entra para pro for ali e é dumpado o valor dele, certo? Então, mais um exemplo aqui: se eu colocar aqui um Camaro, ele entra aqui também, ó, lá, Camaro. Não, ele entendeu automaticamente que tem 5 itens aqui, que tem, aliás, 6 itens, né? E que o índice máximo é o 5. E maravilha, né? Isso aqui funciona perfeitamente para esse tipo de situação aqui. Agora, numa situação onde eu tenha um array específico, por exemplo, se eu tivesse aqui um array onde eu tenho o índice dele especificado e que ele não esteja na ordem, ou que ele seja uma string, né? Isso aqui passa a parar de funcionar, né? Porque ele vai falar o seguinte, ó: na linha 21 aqui eu tenho um offset aqui, um definido, o 5. Ou seja, esse índice aqui, essa variável aqui, em algum momento, ela passa a valer 5. E quando ela passa a valer 5, ela tenta buscar o carro 5. O carro 5 não existe, né? Agora ele para no 4 e depois ele tem o GM. Se em vez do 5 aqui fosse o GM, provavelmente ele iria continuar funcionando normal. Então é o seguinte: para isso, o for não é o cara indicado. Ele acaba, inclusive, abrindo brecha para esse tipo de problema. O indicado mesmo é a gente usar nesse cenário o for each. E o for each é muito mais simples. Eu vou deixar apenas comentado aqui para vocês poderem tá vendo isso depois, a diferença. E eu vou criar o for each aqui embaixo. Beleza, vou criar aqui em cima. O for each, ele é bem mais simples do que o for. Ele é uma função também, e ela, na verdade, ela não tem esses blocos que tem no for, né, separados por ponto e vírgula. Ele vai ter apenas o array que você está querendo iterar. Então vou colocar aqui o carros
né? Ele é feito inclusive para iterar arrays. O for ele não necessariamente é feito para iterar arrays. Você pode na verdade estar usando o for até para criar tabuada, por exemplo, ou para qualquer outro tipo de situação, não necessariamente arrays. Agora o for each ele é mais indicado para arrays. Então eu coloco aqui carros e eu coloco o s, que eu acho que seria como se fosse um nome que você daria agora para uma variável que fosse derivado do carro, que fosse tipo o item do carro, entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho uma for each aqui que é o carros, aqui eu vou ter o carro. Você concorda comigo que o carro é um item do array carros, né? Porque assim, cada linha daqui que for iterar aqui, ela automaticamente vai ser atribuído o valor do array a essa variável. Então, por exemplo, na primeira vez que ele iterar esse array carros, o carro aqui que eu acabei de definir esse nome, ele passaria a receber internamente o Fusca. Na segunda iteração ele receberia o Gol, na terceira ele receberia o Fiesta, na quarta o Focus, na quinta o Corsa, e na sexta vez que ele fosse iterar, ele ia receber o Camaro. Então eu vou colocar aqui, ó, var dump carro. Lá, percebe que ele deu exatamente o resultado que a gente estava esperando, né? Na primeira vez o carro lá recebeu o Fusca, na segunda ele recebeu o Gol, na terceira o Fiesta, na quarta Focus, e na última aqui o Camaro. Ele ignorou os índices desses caras aqui completamente. Ele pegou apenas o valor. Isso aqui é como se eu pegasse o valor de cada item desse array aqui e automaticamente eu atribuísse essa variável, certo? Aí vamos supor que você queira pegar o índice desse cara também aqui. Como ficaria? Isso é opcional, tá? Mas em alguns casos você vai acabar precisando fazer isso. Você define uma outra variável aqui que eu vou chamar aqui de key, e você faz a setinha da atribuição, certo? Então deu assim aqui, ó, não mudou absolutamente nada, certo? Mas agora eu tenho acesso a esse key. Eu vou mostrar apenas o key agora aqui. Lá, agora ele trouxe o 5, depois o 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, depois de M. Aliás, o 5 não é... O 5 é o total carros. Eu vou até colocar aqui, ó, total carros, para isso não confundir a gente, tá? Então, ó, é esse cara aqui que a gente tá vendo, o da linha 20, certo? Então é o seguinte, ó. O 0 aqui, ele trouxe agora só os índices. 0, 1, 2, 3, 4 GM. 0, 1, 2, 3, 4 GM, certo? Isso aqui é bem útil para caso você precise fazer algum tipo de alteração ou algum tipo de verificação. Por exemplo, vamos supor aqui que eu tenha uma separação aqui por marca dos carros, certo? Como é que eu faria isso? Aí a gente vai estar entrando num conceito de array de multiníveis, mas eu vou deixar assim mesmo. Vou colocar aqui, por exemplo, Corsa, Focus é Ford, Fiesta é Ford, VW. Vou colocar aqui, ó, VW, Ford, certo? VW, Ford e GM. Agora eu quero colocar esse cara antes do nome do carro. Então eu vou fazer aqui, ó, eu dou um ponto aqui para concatenar isso com uma string. Vou criar uma string aqui que vai ser apenas um espaço e vou concatenar daí com carros. Aliás, eu vou, em vez de ser o espaço, eu vou colocar um
um traço ou um menos e espaço de novo. Olá, agora eu trouxe o key, o espaço, o, o traço ali, ou menos, né? E o nome do carro, certo? Então é isso. O for each é bem mais simples de usar. Você pode ver que com apenas uma linha aqui ou poucas coisas aqui que fica inclusive mais legível, né? Ele acaba chegando ao propósito muito mais fácil do que o for aqui, nesse caso que eu estou manipulando arrays. E acaba sendo realmente mais utilizado do que o for no PHP. Internamente o PHP ele converte tudo isso aqui numa estrutura que acaba usando algo semelhante ao for, mas isso aqui não perde em performance. Na verdade, se for perder é algo muito pouco. Então for each é um cara que você pode usar aí tranquilo, tá certo? Vou deixar o vídeo do array ali, de como manipular ele em algum lugar aqui evidente no YouTube. Eu não sei como isso funciona ainda, mas vou deixar lá. E aí depois eu vou criar uma lista de exercícios, e aí eu crio um vídeo depois mostrando como resolver esses exercícios e com as respostas, né? Beleza? Então fechou, até mais.